Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos começando mais um momento de oração. E como é bom buscarmos a presença do nosso Deus, como é bom orarmos, clamarmos ao Senhor. Todas as vezes que nós estamos orando, nós estamos sinalizando para o céu a nossa fé e a nossa confiança e dependência do Senhor. Toda vez que nós oramos, nós estamos declarando com essa atitude que nós dependemos do Senhor e que nós reconhecemos a nossa total necessidade dele, a nossa total necessidade da sua bênção, do seu favor, da sua sabedoria e da sua divina direção. Então é muito bom clamarmos, é muito bom orarmos. Nós estamos começando então mais um momento de oração e eu gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra. Sempre nesse momento de oração, nós temos uma porção da palavra e depois nós temos um momento de clamar, de buscar a Deus. A palavra ela vem justamente para alimentar a nossa fé, para nos edificar em nossa fé. E a fé é muito importante se nós quisermos realmente recebermos as bênçãos do Senhor. Como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele reconheçam, creiam, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é muito importante que nós tenhamos fé caso nós realmente desejamos receber as bênçãos de Deus. E a porção da palavra vem justamente para edificar a nossa fé. Depois desse momento da palavra, nós estaremos clamando, orando ao Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas, para que você possa estar recebendo todas as palavras, todas as orações que nós postamos aqui no canal. Também peço a você que compartilhe essa palavra para abençoar outras pessoas, tá bom? Quando você faz isso, você dá a outros o direito de ser abençoado, edificado por meio da palavra do Senhor. Vamos para a palavra então? Eu gostaria de compartilhar com você um texto muito precioso que está em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7 em diante. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. O texto diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que texto precioso da palavra de Deus. Esse texto nos ensina o poder da semente, Há uma instrução invisível em cada semente. Nós somos livres para semear ou não. Mas uma vez que nós semearmos, nós não somos livres para escolher ou determinar o fruto que nós teremos daquela semeadura. Por exemplo, se eu semear, se eu plantar melancia, eu não posso colher abóbora. Se eu plantar manga, eu não posso colher coco. Se eu plantar coentro, eu não posso colher salsa. Ou seja, eu vou colher de acordo com a semeadura que eu estou fazendo, eu vou colher de acordo com a semente que eu estou fazendo, Isso é um pacto que Deus fez com a terra. A Bíblia nos fala lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, que Deus fez um pacto com a terra. Enquanto a terra durar, vai existir verão e inverno, vai existir noite e dia, vai existir frio e calor e vai existir também semeadura e colheita. Esse é um pacto, é uma aliança que Deus fez com a terra. Enquanto a terra durar, sempre vai existir semeadura e colheita. Por isso é tão importante que nós tenhamos cuidado com o tipo de semente que nós estamos escolhendo plantar. Nós somos livres para plantar ou não plantar. Nós somos livres para escolher o tipo de semente que nós escolhemos plantar, mas nós não somos livres para determinar o resultado da colheita, A consequência daquela colheita. Uma vez que nós semeamos, nós vamos colher de acordo com a nossa semeadura e proporcional à nossa semeadura. Por isso o versículo 7 começa dizendo assim: não vos enganeis, Porque é muito fácil da gente se enganar achando que nós podemos colher algo que nós não semeamos. Por isso a Bíblia diz: não vos enganeis, diz Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, isso também colherá. E aí no versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá
corrupção. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós podemos fazer duas semeaduras. Nós podemos fazer uma semeadura para a carne. Carne aqui significa natureza caída, natureza carnal. Nós podemos fazer uma semeadura para a carne, ou seja, semear coisas ruins, semear coisas más. Nós estamos fazendo semeadura para a carne. O que a gente vai colher se a gente semear para a carne? O próprio texto sagrado diz: destruição, corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, a gente também pode semear no Espírito, para o Espírito. E o texto diz: do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós decidimos semear o bem, quando nós decidimos semear aquilo que é bom, boas sementes. Por isso o versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem é uma semente, fazer o bem é uma semeadura. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, ou seja, se não desanimarmos. O que isso quer dizer? Que é um tempo de plantar e também é um tempo de colher. A própria Bíblia, as Escrituras Sagradas nos ensinam, lá em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Né? Há um tempo de plantar e há também um tempo de colher. Esse texto nos ensina a mesma coisa, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Por que a gente não deve se cansar de fazer o bem? Porque o bem é uma semente que nós estamos plantando. Todas as vezes que nós decidimos fazer o bem, na perspectiva e na ótica de Deus, nós estamos plantando uma semente. E aí o texto diz: a seu tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo determinado, nós iremos colher o bem que nós estamos plantando, se nós não desfalecermos. Ou seja, nós precisamos continuar semeando o bem. Nós não podemos nos cansar de semear o bem. Generosidade, amor ao próximo, evangelismo, oração, tudo isso são sementes que nós estamos plantando, sementes boas, sementes do bem que nós estamos plantando. Na verdade, todos nós somos um depósito ambulante de sementes. Há muitas sementes em nós. Deus colocou muitas sementes dentro de nós. Por isso nós precisamos decidir semear essas sementes que Deus plantou dentro de nós. Sementes do amor, sementes de serviço ao próximo, sementes da caridade, sementes da oração, sementes de servir com os nossos dons, sementes de sermos generosos com outras pessoas, com o reino de Deus. Tudo isso são sementes. E quando nós pegamos essas sementes que Deus colocou dentro de nós e nós as semeamos, o texto diz que no tempo certo nós iremos colher, porque é um tempo de plantar e um tempo de colher. Nós não podemos esquecer isso. Entre o tempo do plantio e o tempo da colheita, há um tempo de espera. E a Bíblia nos ensina que nesse tempo de espera nós precisamos ser pacientes, né? Pacientes, perseverantes. Nós vamos continuar fazendo o que precisamos fazer enquanto nós esperamos a colheita, mas nós precisamos continuar fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é bem, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí o texto diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Observe que o bem é uma semente. Nós precisamos fazer o bem a todos. E aí o texto diz: mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Então, nós vamos abençoar outras pessoas, vamos fazer o bem às outras pessoas, nós seremos generosos com todas as pessoas, nós iremos orar por todas as pessoas que realmente necessitam da nossa oração, nós estenderemos as mãos amigas para abençoar e ser generosos com qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda, mas prioritariamente aos da família da fé, prioritariamente aos da comunidade da fé. Esse é o ensino bíblico para nós. Então, há um tempo de semear, há um tempo de colher. Nós não podemos nos esquecer nisso. Deus tem uma colheita preparada para mim e para você, mas nós precisamos aprender a semear o bem. Pegue todas as sementes que Deus colocou em você, todas, e semeie e abençoe, e semeie na vida de outras pessoas, e semeie no reino de Deus, e semeie todas as sementes boas que Deus colocou em você, porque na verdade Deus só colocou sementes boas em você. Então semeie essas sementes e rejeite qualquer semente que o adversário, que o inimigo, qualquer semente de joio que o inimigo queira plantar em seu coração, rejeite, acate apenas as sementes de Deus e semeie essa semente de Deus na vida de outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Se assim você fizer, Deus vai lhe recompensar e no tempo certo, no tempo oportuno, você experimentará colheita abundante de todo o bem que você tem semeado, não somente aqui na terra, mas principalmente na eternidade. Aprenda a semear o bem. Você é um depósito ambulante de sementes. Semeie sempre o bem. Deus te abençoe poderosamente. Vamos clamar ao Senhor?
Vamos orar nesta hora? Pai, nós queremos te render graças. Muito obrigado por esta palavra tão preciosa que o Teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração nesse instante. Nós queremos, Senhor, te pedir, nos dê a Tua sabedoria para que nós sejamos sempre semeadores no Teu reino. O Senhor nos chamou para semear o que é bom. O Senhor nos chamou para semear o bem. O Senhor nos chamou para semear sementes do amor ao próximo, da generosidade, do cuidado mútuo, da atenção. O Senhor nos chamou para semear a semente do evangelho, a semente da oração, a semente da generosidade para abençoar aqueles que necessitam ser abençoados através de nossas vidas. Pai, nós te pedimos, nos dá a sabedoria para que nós possamos continuar semeando, nos dá o discernimento espiritual para identificar os terrenos, os diferentes tipos de terrenos. Senhor, nos dê, em nome de Jesus, a força para que nós possamos continuar trabalhando como semeadores no Teu reino. E nos dê, meu Deus, a esperança para que nós possamos saber que é um tempo de plantar e é um tempo de colher. E enquanto nós esperamos o tempo da colheita, que nós possamos perseverar, que nós possamos estar perseverantes, Senhor, não desistidos, não desanimados, mas perseverando, sabendo que haverá um tempo da colheita. Pai, pedimos ao Senhor que todas as sementes do bem que temos semeado, pela graça do Senhor, o Senhor faça essas sementes germinarem, crescerem e produzir os seus frutos de uma colheita abundante na nossa própria vida, na nossa família e na nossa geração. Muitas vezes nós estamos plantando semente hoje, meu Deus, que a nossa geração vai colher no futuro, que a nossa descendência vai colher no futuro. Assim como Abraão, assim como o Senhor chamou Abraão, e o Senhor abençoou Abraão e a descendência dele, ele plantou uma semente na direção do Senhor, uma semente de fé, uma semente de confiança, uma semente de crer no Senhor. E o Senhor fez com que toda a sua descendência, toda a sua geração fosse abençoada, porque ele plantou aquela semente de fé no Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que a nossa descendência, a nossa geração, meu Deus, possa colher as sementes do amor, da bênção, da generosidade que nós temos plantado hoje, Senhor. Nós pedimos que essas colheitas, elas ecoem também para a nossa descendência, Senhor. Elas se expandam também para a nossa descendência, para a nossa geração, para os nossos filhos, netos, bisnetos e qualquer outra geração que venha a partir de nós até a volta do Senhor Jesus. Nós oramos por isso nesse instante, Senhor. Que a bênção do Senhor repouse em nossa casa, que a bênção do Senhor repouse em nossa família, Pai. Em nome de Jesus, em nossos filhos, em nossa descendência. Eu oro pedindo ao Senhor que nos perdoe por qualquer semeadura errada, equivocada que nós tenhamos feito. Oramos ao Senhor para que em nome de Jesus nós possamos, se temos feito colheitas, meu Deus, ruins, que nós possamos mudar a nossa semente, começar a plantar sementes boas para colher bons frutos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus, sobre suas famílias, sobre seus lares, e eu declaro no poderoso nome de Jesus Cristo, que toda a colheita de bênção, de vitória, de milagre, de saúde, que o Senhor tem para essa família, Senhor, possa acontecer apressadamente, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos estas famílias, abençoamos estes lares, para a Tua glória oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não se esqueça de semear a semente do bem, porque a seu tempo você vai estar colhendo. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um dia de bênção, um dia de milagre, um dia de favor e de poderosas colheitas para você e sua família. Shalom, shalom, graça e paz.